Bom, então dando continuidade ao método da imagem, hoje a gente vai resolver outros dois exemplos que são extremamente pertinentes aí no estudo da equação de Poisson e da equação de Laplace, tá certo? Então o nosso foco aqui é novamente o método da imagem. E o primeiro exemplo que a gente vai resolver aqui é a carga pontual e uma esfera condutora. Então, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, ó, eu tenho uma esfera condutora e eu coloco aqui na presença dessa esfera condutora uma carga pontual Q. E o meu objetivo, eu coloco essa esfera aqui no centro de coordenadas, sem perda de generalidade, e o nosso objetivo é calcular, então, num certo ponto P, o campo elétrico e o potencial elétrico. Certo? Basicamente o que a gente vai fazer é calcular o potencial, mas com o potencial em mãos, você simplesmente calcula o gradiente desse potencial em coordenadas esféricas, e aí você tem o campo elétrico de uma maneira bastante simples. Tá certo? Bem, essa carga aqui, a gente coloca ela a uma distância d do centro. Esse ponto P aqui, ele está a uma distância R'. E a distância do P ao Q aqui, a gente chama de R'. Tá certo? Bom, nossa condição de contorno aqui é tal que o potencial, agora em coordenadas esféricas, então esse raio aqui, só para o raio dessa esfera aqui, é A, de forma então que o potencial na posição A para todo θ e todo φ, ele vale zero. Tá certo? Então essa aqui é a minha condição de contorno. Certo? Ou seja, aqui, para todo θ e todo φ, na borda da esfera aqui é o meu centro de coordenada, na borda da esfera o potencial é zero. Certo? Como é uma esfera condutora, né, esse potencial vai ser zero em todo o espaço dentro dela. Então, isso aqui basicamente diz que o potencial é nulo na superfície do condutor. Bom, como é que a gente vai então resolver esse problema? A ideia é basicamente análoga ao que a gente fez com o problema do plano na presença de uma carga, certo? Então o que a gente fez lá? A gente colocou, espelhou, né, uma carga pontual do outro lado, dentro do condutor, né, no caso, e definiu uma certa distância d', uma certa carga q', e ajustou, né, substituiu o problema de um condutor e uma carga pontual por um problema de duas cargas pontuais, e ajustou então o valor dessa carga e a distância que essa carga tem que estar da origem, de forma que a condição de contorno fosse satisfeita. Aqui a ideia é completamente análoga, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar aqui, ó, numa certa posição, aqui, por exemplo, que eu vou chamar de d', uma certa carga
Q', tá certo? Que está aqui a uma certa distância, que eu vou chamar de R' do meu ponto P, tá certo? Então a gente vai substituir o problema do condutor para um problema de duas cargas pontuais agora, tá certo? E tentar ajustar essa distância D' e o valor dessa carga Q', de tal maneira que toda a superfície aqui você tenha, toda a região A, θ, ou seja, a uma distância A do centro, você tenha o potencial nulo. Então, aonde que tem que estar essa carga Q' e qual é o valor dessa carga Q' para que isso aí seja satisfeito? Então, basicamente, o que você precisa fazer então é calcular o potencial na posição então R, tá certo? Essa aqui, ó, é a posição. Que posição é essa aqui? É R, que é o ponto P, que está situado na posição R, θ, φ, tá certo? O θ arbitrário, o φ arbitrário é uma distância R da origem, tá certo? Coloquei meu ponto P a uma distância R da origem. Bom, qual que é o potencial produzido nesse ponto P por essas duas cargas pontuais? Então, se vocês se lembrarem, o potencial em R, θ, φ, o potencial é mais fácil de trabalhar porque ele só depende do módulo da distância, tá certo? E a gente tem a distância 1 é R', tá certo? E a outra distância é rão, tá certo? A distância da carga até o ponto P é rão, a distância da carga Q' até o ponto P é R', de forma que o potencial ali, naquele ponto, vale 1 sobre 4π ε0, que multiplica então Q sobre rão mais Q' sobre R'. Tá certo? Então, esse é o potencial produzido por essas duas cargas pontuais aqui na minha posição P. Bom, quanto vale rão e quanto vale R' em termos de D' e do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. Esse é o meu ângulo θ. Então, ó, se você se atentar, o que você tem? Pela regra dos cossenos, pela lei dos cossenos, né? Que nada mais é do que tomar a distância. Então, ó, essa distância aqui, ó, é rão, é R', tá certo? O que ele vale em função de D' e de R? Se você se atentar, ó, o R', ele nada mais é do que R, ó, esse vetor aqui, menos esse vetor aqui. Vocês concordam? Enxergam isso aí? Não. Menos D'. Sim ou não? Ó, é isso aqui, ó, só para a gente ficar bem claro. Ó, você tem o vetor D', você tem aqui, ó, o vetor R, e você tem aqui o vetor R'. Tá certo? Então o R', você vê que você tem que pegar desse R aqui, também que ele tá, a componente Y dele aqui, ó, é bem menor que a do R, né? Por quê? Porque ele subtraiu o D'. Tá certo? Vocês enxergam isso aí que é a componente Y desse cara aqui, ó, desse tamanho aqui, ó. A componente Y desse cara é isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Daqui, ó, essa é a componente. É bem menor, por isso que você tem que subtrair D', que é a componente. Beleza? Então, esse é o vetor. Então, aqui basicamente é um módulo da distância, certo? O potencial só depende do módulo
desse vetor aí. Como é que eu calculo o módulo no vetor, que é o que a gente chama de lei dos cossenos? O módulo de um vetor nada mais é do que R', produto escalar com R'. Isso aqui dá o quê? O módulo de R' ao quadrado, tá certo? Então, se dá o módulo R' ao quadrado, eu venho aqui, tomo aqui, elevado ao meio, tá certo? É assim que toma o módulo, que daí dá origem ao que a gente chama de lei dos cossenos. Porque se pegar o R', produto escalar com R', ó, o R' está aqui, ó. Então, o que você vai ter? R', produto escalar com R', é então, ó, R menos D', produto escalar com R menos D', que vai dar o quê? Módulo de R ao quadrado, que é o produto desse com esse, produto escalar. Aí depois tem o produto escalar desse com esse, que vai dar menos R escalar. Na verdade, é R escalar com D'. Aí depois você tem menos D' escalar, que também é vetor, com R. E menos D' com menos D' dá mais o módulo de D' ao quadrado, certo? Esse cara aqui, ó, é igual a esse cara, né? Porque o produto escalar aqui permuta, né? Não tem problema nenhum. De forma que aqui é o produto escalar, nada mais é do que... Então, se eu somar os dois, vai ficar menos 2 vezes o produto escalar, que dá menos 2 vezes módulo de R, módulo de D', vezes o cosseno do ângulo entre eles, que o ângulo entre eles, ó, entre D' e R, é o θ, tá certo? Então, finalmente, o módulo de R', então, vale igual ao módulo de R ao quadrado, mais o módulo de D' ao quadrado, menos 2 vezes módulo de R, módulo de D', cosseno de θ, tudo isso elevado ao meio. Beleza? Mais detalhado que isso aí, não consigo fazer. Certo? Que é a famosa lei dos cossenos, né? Isso que as pessoas chamam de lei dos cossenos. A mesma coisa, completamente análogo, para o R, tá certo? O que é o R? Ó? O R aqui, ó. O que é? Pode ser, vou pôr para cá também, tanto faz porque é o módulo dele, tá certo? Então vai dar a mesma. Então, o R, opa, o meu R, ele vale o quê? Ele vale R menos D. Tá certo? Então é meu R menos D. No fundo, o R menos D, na realidade, é um vetor que aponta... Vamos trocar aqui só para ficar R menos D. Tanto faz como o potencial só depende do módulo, né? Então vamos colocar ele apontando para cá para ficar R menos D análogo aqui, ó. Vamos pôr ele apontando para cá, ó. Pronto. Esse aqui é R menos D, tá certo? Aponta na direção de R, ou seja, aponta para X, mas está apontando para menos Y, porque o tamanho do D em Y é maior do que o R. Então, esse vetor aqui que eu desenhei agora é R menos D, de forma, então, que se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó, para obter o R', eu tiro que o módulo de R é igual ao módulo de R' ao quadrado mais o módulo de D
ao quadrado menos 2 vezes o módulo de R, o módulo de D, cosseno de θ, tudo isso elevado a 1/2. Então, está aqui o meu R', está aqui o meu R. Maravilha? Tudo certo? Acompanhando? Qualquer coisa, para aí, hein, cara. Que negócio é importante ficar claro. O segundo desenho ali seria... Esse aqui? O segundo do R só... Só para entender. Ah, o do R seria aqui, ó. Se você for fazer, você vai ter aqui o D, aqui. Você vai ter o R aqui. Vamos fazer menor o R. Vou fazer aqui. E aí você tem o outro vetor aqui, que é o seu... Então, esse é o seu R'ão. Esse aqui é o seu R. E esse aqui é o seu D. Ele é maior. No fundo é análogo esse aqui, só que o D é maior agora, né? Comparado com o D', esse é maior. Então, o seu R menos D dá o R'ão aqui. Beleza? Tá aqui, esse aqui no fundo aqui tá aqui, meu ponto P aqui, ó. Nosso desenho, ponto P tá aqui. E aqui tá a origem, ó. Aqui estaria a origem. Maravilha? Então, com isso aí, a gente deduz que substitui o R' e o R'ão aqui para ficar, então, a expressão do V em termos de R, θ e φ. Tá certo? Então, o potencial agora, em termos de R, θ e φ, você vê que ele não depende de φ, o que faz todo sentido, né? Se você pegar aqui, ó, que seria o φ? Seria você pegar aqui, ó, e dar uma volta toda aqui, né? Ó. Então, para esse vetor aqui ligado daqui até que se você rodar em φ, o potencial não varia, tá certo? Você tem a esfera aqui, ó. Aí se você rodar assim, ó, o potencial lá é o mesmo, tá certo? Por isso que não depende de φ. Ok? Consegue entender a figurinha ali, a amarelinha ali? No caso, você não está variando o raio, né? Tá variando O R fixo, eu estou pegando no ponto P. Quero calcular. Você está girando, a distância está a mesma, não vai... Então, no fundo, eu nem estou girando, estou só pegando lá e eu vejo que a distância ali, o ponto P, o potencial no ponto P independe do φ. Se você girar, no caso... Independe do φ. Por quê? Porque ele só depende do módulo da distância, e essa distância aqui, ela não depende do φ. Para qualquer φ que eu pegar, essa distância aqui é a mesma, tá vendo? Então, como a distância é a mesma, o potencial é o mesmo, porque o potencial só depende da distância da carga pontual até o ponto onde eu quero calcular ela. Beleza? Então, vou tirar essa linha amarela aqui, porque vai escurecer, acho eu. Muito bem. Então, meu V de R, θ e φ aqui vai ficar 1 sobre 4π ε0. Aí vou substituir aqui o meu R'ão. Quem que entra R'ão aqui? Eu vou tirar o módulo ali só para simplificar um pouco a notação. Fica aqui, mas isso aqui é o módulo de R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2RD cosseno de θ elevado a 1/2. Tá certo? E aqui quem que é? A carga Q. Mais agora o R' aqui, ó. R ao quadrado mais D' ao quadrado menos 2R D' cosseno de θ elevado a 1/2. E aqui, Q', e aqui fecha aqui cochetes. Maravilha? Então, essa é a expressão do potencial em termos de R, θ e φ. Bom, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso aqui, satisfazer que condição? Condição de contorno, que é V de A
θ e φ tem que dar 0. É isso que eu quero fazer dar 0. Logo, vou pegar e vou trocar o meu R aqui por A. Tá certo? Quando eu trocar esse cara por A, eu vou ter uma expressão aqui. E a única maneira disso aqui dar 0 é se esse termo aqui entre colchetes é 0. Certo? Porque 1 sobre 4πy0 é uma cara que está multiplicando aqui esse termo entre colchetes. Então a gente tem que fazer esse termo entre colchetes dar 0 para quando o R aqui ó, for A. Então eu tenho que ajustar o valor de quem? De D' e de Q', que são os caras que eu estou colocando lá, que é a minha carga e imagem e a distância da minha carga e imagem, de tal maneira fazer isso aí dar 0. Certo? Então, o que eu preciso fazer é que A ao quadrado mais D ao quadrado menos 2AD cosseno de θ. Isso aqui elevado a 1/2. Aqui. Mais A ao quadrado. Nossa, que horroroso. A ao quadrado mais D' ao quadrado menos 2AD' cosseno de θ. Tudo isso aqui elevado a 1/2 vezes Q'. Isso aqui tem que dar 0. Tá certo? Beleza? Bom, mas para que θ essa condição tem que ser satisfeita? Para que θ essa condição aqui tem que ser satisfeita? O K some ali no... O K não é que não, ele some. Eu não estou mais olhando o potencial, porque eu tenho que fazer esse potencial dar 0, tá certo? Para eu fazer esse potencial dar 0, eu vou substituir aqui o A e vou substituir aqui o A. O potencial é a expressão toda. Mas para esse potencial ser 0, eu tenho que fazer o termo entre colchetes dar 0. Então eu só estou olhando o termo entre colchetes. Depois, no final, eu vou substituir a expressão completa. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero só calcular o Q' e o D'. Então eu estou me limitando ali a expressão só para poder calcular o que me interessa. Agora eu pergunto para vocês, ó, dado essa expressão aqui, ó, respondam sem medo. Para que θ que isso aqui tem que ser verdadeiro? Você sendo dado 0 a π? Para todos os valores de θ. Para todos os valores da extremidade, isso tem que ser 0. Exatamente. Para 0 até π, de π até 0, ou de 0 a 2π. Tá vendo? O potencial, ó, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, ó, onde que o potencial tem que ser 0 aqui? Para qualquer valor de θ. Tá certo? Tem que dar 0 na superfície. Se ele tem que dar 0 na superfície, tem que ser 0 aqui, 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 aqui. Para qualquer valor de θ, isso aí tem que dar 0. Ok? Todo mundo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Já que a solução tem que ser válida para todo e qualquer θ, vamos resolver aí para algum θ particular. Não tem problema nenhum. Certo? Vamos resolver o problema para θ. Então, por exemplo, a gente pode pegar e falar, vamos resolver para quando o cosseno de θ vale 1. Pronto, sem problema nenhum. E o outro caso que a gente pode resolver, que a gente tem duas equações, a gente tem uma equação, tem duas incógnitas, tá certo? A gente precisa de duas equações. Então, no outro caso, a gente pega o cosseno de θ igual a menos 1. Pronto, escolhi dois θs em particular aí. Poderia ser outros, tanto faz, pode escolher qualquer um. Hã? Pode. Só não sei se vai ser fácil para você resolver a equação. Eu sei que esse aqui é conveniente, porque a equação fica bonitinha, fica fácil para você resolver o problema. Mas pode ser qualquer um. Pode ser 0,75. Pode ser 3,1415, tanto faz. Qualquer valor de cosseno de θ, isso aqui tem que ser verdadeiro. Certo? Qualquer valor. Aliás, 3,14 não vai dar porque varia entre 0 e 1. Né? Aliás, entre menos 1 e 1. Então vai ter que ser 0,75, 0,32, o que você queira. Só que esse aqui é conveniente porque aí você tira aí expressões que são mais simples. Por exemplo,
Quando o cosseno de θ vale 1 e o cosseno de θ vale menos 1, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos lá, vamos abrir ele aqui. Ó. Por que é conveniente? Eu vou te mostrar. Você escolheu 1 e menos 1. Vamos pegar 1 primeiro. Para 1, você vai ter aqui ó, a ao quadrado mais d ao quadrado menos 2ad elevado ao meio mais q' sobre a ao quadrado mais d' ao quadrado menos 2ad', isso aqui elevado ao meio. Foi os dois valendo 1. Aqui, exatamente, aqui para cosseno de θ igual a 1. Tá certo? Mas o que é esse cara aqui entre parênteses, entre corchetes aqui, ó, a ao quadrado mais d ao quadrado menos 2ad? A menos d ao quadrado. A menos d ao quadrado. Eu tomo a raiz A menos d. a menos d. Então, isso aqui no fundo é q sobre a menos d. E esse aqui, por sua vez, é mais q' sobre a mais d', né, no caso. Tá certo? Aliás, a menos d', não mais. É menos porque aqui é menos 2ad', tá certo? Então é a menos d'. Tá certo? Isso aqui tem que valer quanto? Então no A, né, tem que dar 0. Isso aqui tem que valer 0. Então tá aqui, ó, um sistema simples, mas eu preciso de mais um, tá vendo? Porque eu tenho duas incógnitas. Qual é a outra incógnita? Menos 1. Quando substituir menos 1 aqui, que vai dar mais, não vai dar mais? Aí o que vai aparecer aqui? Para cosseno de θ igual a menos 1, o que eu vou tirar daqui é que vai aparecer q sobre a mais d mais q' sobre a mais d'. Isso aqui tem que ser quanto? Tem que ser 0 também. Pronto. Agora sim eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Está aqui a primeira equação, a segunda equação. Está aqui a primeira equação. E agora fica fácil resolver, tá certo? Isso aí está tudo certo? O que vocês acham? Eu tô viajando ainda na distância ainda. Qual distância? Aqui? É. Ó, esse cara aqui, ó, ainda bem que você falou, por favor, fale, ó, esse cara aqui, ó, a ao quadrado mais d ao quadrado menos 2ad elevado ao meio, tá certo? Isso aqui é a mais menos d elevado ao quadrado. Por quê? A menos d ao quadrado que é a ao quadrado mais d ao quadrado menos 2ad, não é isso? Isso. E aí vem e toma raiz aqui. Tá certo? Então isso aqui dá a menos d. Porque eu estou tomando raiz de número quadrado. Isso está certo? Tá certo ou não? Aqui tem um grande problema que todo mundo cai toda hora. Presta atenção, então. Agora foca. Presta atenção. Presta atenção. Hã? Isso aqui é igual ao módulo de A menos D. Porque, ó, quem que é maior aqui, o A ou o D? Quem que é maior, o A ou o D? O D. Então esse número aqui, ó, é positivo ou negativo? Negativo. Então, correto é isso aqui. Então, o correto aqui, ó, é isso aqui. Sim ou não? Aqui, quem que é maior, o A ou o D'? O A. Então aqui tá ok.
Agora aqui, ó, por quê? Porque eu estou tomando a raiz, tá certo? Estou tomando a raiz tem que ser um número positivo, ó, não era um número ao quadrado? Tá certo? Não era um número ao quadrado? Raiz de número ao quadrado tem que ser um número positivo, tá certo? Se eu pegar e simplesmente colocar a menos d, o número é negativo. Então, não é esse o número que aparece ali. É d menos a. Entenderam qual a peculiaridade, hein? Ou seja, o correto aqui, ó, de você colocar aqui é d menos a, igual eu substituir agora. E não a menos d. A menos d não está correto porque a menos d é um número negativo, tá certo? E não é um número negativo que aparece, que é o módulo da distância, não é o potencial. Beleza? Por favor, muita atenção. Por quê? Porque se você mantiver ali menos a mais d, você vai obter um resultado errado, porque o sistema de equações vai dar outro sistema de equações. Não vai dar o mesmo resultado e você vai cair ali, vai errar. Vai dar errado, se você realmente não tomar um cuidado, devido Vai cuidado. ser que muda, né, no caso. Veja, o que você tem que ter em conta, Que tem esse problema do... o que você precisa ter em conta é que esse número aqui, ó, o dividendo, ele precisa ser positivo. Aqui os dois são somas, então aqui tanto faz como tanto fez. Certo? Quando tem a subtração é que você precisa se atentar ao detalhe. Tá certo? Agora não preciso tomar mais o módulo porque eu já estou pegando o d maior do que o a, né? O d é maior do que o a, então vai ficar a menos d, isso aqui já é um número positivo já, automaticamente. Senão eu teria que colocar um módulo ali. Tá certo? Para fazer a conta, eu teria que manter o módulo. Mas aqui eu já sei qual é e eu já resolvo o sistema de equações porque eu sei que o d é maior que o a, então eu sei que d menos a é que é um número positivo. Beleza? Então o sistema de equações final que eu tenho que resolver é um sistema assim, ó. É Q sobre d menos a mais Q' sobre a menos d'. E aqui tem que ser a menos d' mesmo, porque o d' é menor do que o a. Tá certo? Isso aqui igual a zero. E finalmente, Q dividido por d mais a mais Q' dividido por a mais d'. Isso aqui igual a zero. E agora aqui é a álgebra pura, né? Trivial, para você resolver. Isso aí isola o Q' aqui, então você joga esse cara para cá, passa o a menos d' multiplicando, pega o Q', substitui aqui, faz uma álgebrazinha aí básica e resolve esse problema de duas equações e duas incógnitas. Tá certo? Não é difícil resolver isso aí. Tá certo? Então, vou te dar a resposta aqui, ó. Q', quando você fizer as contas, você vai encontrar menos a sobre d Q e o d é igual a ao quadrado sobre d. Desculpe, exatamente, d'. Então, obtive aqui, simplesmente resolvendo esse teminha aqui, não é difícil, né? Não vou parar para resolver o sistema de equação. Né? Tá certo? Por favor, vocês devem dar conta de resolver isso aqui. Deveriam, pelo menos, dar conta de resolver. Espero eu muito mesmo que vocês deem. Simplesmente eu vou pegar esse cara aqui, somar e subtrair dos dois lados, então vai ficar menos Q, d menos a aqui. Esse cara aqui se multiplica dos dois lados por a menos d', então fica Q' igual a uma expressão aqui. Pega esse Q', joga aqui, e aí isola o Q' e você vai obter esse cara aqui. Tá certo? Com o Q' em mão, você substitui o Q' aqui, aí você isola o Q, isola o d', desculpa, e aí obtém também o valor de... sem mistério. Substituir a equação e acha a equação do potencial. Exatamente, agora eu tenho o Q' e o d', agora eu venho aqui, ó, na minha expressão geral, coloco o d' aqui, coloco o Q' aqui e pronto. Está resolvido o potencial. Que potencial? Que satisfaz a equação de contorno. Mas peraí, esse potencial satisfaz a equação de Poisson? Claro, é uma equação de duas cargas pontuais.
resolve a equação de Poisson também. Então resolve a equação de Poisson, resolve a equação de contorno, pronto, é a solução da equação diferencial. Está resolvido o problema da carga pontual em frente aqui, próximo a uma casca, a uma esfera condutora. Então, o potencial, se você substituir a expressão como um todo, finalmente, o potencial. Então você vai ter seu V de R, θ e φ é igual a 1 sobre 4π ε0. Aí aqui eu já tenho um Q aqui, né? Ponho o Q em evidência. Que multiplica. Então aqui aparece R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2RD cosseno de θ elevado a 1 meio. Aqui é 1 menos, porque tem um menos aqui, ó. Aí entra aqui. Quem que aparece aqui em cima? A sobre D. E aqui R ao quadrado mais A ao quadrado sobre D ao quadrado, que é o meu D', não é isso? Está aqui o D', menos 2 vezes R, D' que era A ao quadrado sobre D, cosseno de θ, tudo isso elevado a 1 meio. E fecha. Está aqui o potencial. Beleza? É um trabalhinho simples, mas você vê, não é nada um bicho de sete cabeças, tá certo? Em teoria você não vai ter dificuldades, espero eu, para resolver esse problema. Tem umas peculiaridades, se atentem ao sinal aqui, ó. E a ideia básica é você simplesmente supor aqui dois valores para o cosseno aqui que sejam apropriados, né? O 1 e o menos 1 você vê que é apropriado, por quê? Porque mata, vai embora a raiz daqui, ó. Você fica com duas equações muito fáceis de serem resolvidas, tá certo? Por isso você geralmente pega cosseno de θ igual a 1 e cosseno de θ menos 1, tá certo? Basicamente, você está pegando as condições aqui, onde o θ vale 0, não é isso? Ou seja, aqui você está resolvendo o problema dele aqui e o problema dele aqui, onde o cosseno de θ vale menos 1. Tá certo? Resolveu, faz lá e obtém o resultado final. E se eu quiser o campo elétrico, vou lá e igual a menos o gradiente do potencial. Agora se atente que você tem que tomar o gradiente em coordenadas esféricas, tá certo? Vai lá, pega o gradiente em coordenadas esféricas, toma o gradiente, prum, já tem automaticamente aí o campo elétrico, tá certo? Nos exercícios do livro, depois ele também vai pedir a distribuição de carga sigma, que foi o que a gente fez na aula passada, em cima da carga, na superfície. Também você vai lá, calcula a diferença, no fundo é a componente del aqui do campo elétrico. Tá certo? Porque, lembre-se, é aquela componente que é radial à superfície, que é perpendicular à superfície, tá certo? A componente que é perpendicular à superfície é a componente radial, tá certo? Então você vai pegar, vai tomar aqui o del R desse cara aqui, do potencial. Isso aí é proporcional, como a gente viu, à distribuição de carga, da sigma sobre ε0, menos sigma sobre ε0. Aí no caso, se fosse aplicar o gradiente, se fosse aplicar em R, que é em φ, aí é outra fórmula
Sim, sim. Você tem uma função lá, procura lá gradiente em coordenadas esféricas. Não é simplesmente del del r, del del θ e del del φ. Tem lá todo o jacobiano isso que aparece. Mas aí no caso só vai ficar o R por causa do... Não é que você vai ficar o R. Se eu quiser calcular a distribuição de carga, para a distribuição de carga tem que ser o normal. que tem que ser a componente normal à superfície. Lembra? É a derivada do potencial na componente normal à superfície. Aí é só o del del R. Essa del del R do potencial é igual, se eu não me engano, é proporcional ao sigma, né? Acho que se não me engano é menos sigma sobre epsilon zero. Tá certo? E aí, então você calcula também a distribuição de carga, que não é uma distribuição uniforme, né? Você vê que no polo sul, né? No nosso exemplo aqui, né? Você tem uma quantidade de carga menor aqui, né? E aqui você tem uma concentração maior de cargas negativas aqui. Beleza? Alguma pergunta você tem? Cara, esse é um exercício, é o clássico, tá? Você precisa saber fazer isso aí de olho fechado. De olho fechado mesmo. Ninguém vai nem perguntar como é que faz isso aqui, de tão trivial que ele é. Certo? Eles podem perguntar distribuição de carga, podem perguntar campo elétrico, ou arrumar outras peculiaridades aí para fazer. Simplesmente calcular o campo elétrico dessa distribuição e desse arranjo. Isso aí ninguém nem imagina que você não consiga fazer isso, fala a verdade. A partir de agora, claro. Ou pelo menos depois que você treinar na sua casa. Alguma pergunta? Ficou alguma coisa obscura aí? Fiz com todo o cuidado aqui, espero que tenha conseguido deixar bem claro para vocês como é que resolve isso aí. Beleza? Consegue reproduzir aqui? Fácil, beleza? Passo a passo lá depois. O sistema não é tão simples, professor. É um sistema de equações com 4 variáveis. Esse aqui, você fala? Q, Q'inha, D. Mas esse cara aqui é um K, tá vendo? É uma Você não pode fazer mudança de variável? Pode, em teoria. Esse cara você não precisa. Sua resposta vai ficar tudo em função disso, tá certo? O que te interessa é o Q' e o D'. Se você quiser chamar esse cara aqui de Kzão e esse aqui de, sei lá, Gzão, você faz também, não tem problema nenhum. É um problema bem simples. Esse problema aqui, resolver isso aqui é simples. Você tem duas variáveis só. Esses caras aqui estão aqui, mas é tudo constante, tudo números, né? Você tem tudo isso aqui, em teoria. Você pode chamar esse cara aqui de um bloco só e sair carregando ele para lá. E depois a sua resposta vai ficar em termos desse bloco, que no final se simplifica e obtém esse cara aqui. Se você quiser. Faz lá que você vai ver que não é difícil, não. Esse aqui é uma álgebra muito básica. Muito básica. Professor, no caso, nesse exemplo, a condição de contorno a gente determinou como sendo o potencial igual a zero na superfície da esfera, né, que é o condutor. Exatamente. Mas, por mais que seja algo que a gente consegue deduzir num exercício, isso estaria explícito, ou não? A condição de contorno é fundamental, cara. Tem que te dar a condição de contorno. Sim. Não, porque nesse caso tem como a gente ver facilmente qual que é, né? Assim. Não, ele poderia colocar 10 volts. Ele poderia mudar também. Vai falar, a condição é constante, mas não precisa ser 0, pode ser 10. Entendi. Pronto, tá lá 10 volts. Maravilha. Aí tem que aí no fundo você vai colocar aqui um 10 aqui. Não vai mudar. Vai ficar um pouco mais complicado lá, o sisteminha de equações aqui, vai aparecer aqui 10 e 10 aqui. Aí você tem que trabalhar com esse 10 aí. No fundo é resolver um sistema algébrico simples ali, com um 10 ali na frente. Aqui. Se você quiser, você põe um C aqui, pronto, fica em função de uma constante ali. Com uma constante qualquer, seja qual for. A gente põe 0 para facilitar as contas, geralmente põe 0. Ou o cara não fala nada, mas fala, mas a esfera está aterrada, entendeu? Você fala, está aterrada, então já sabe que ali o potencial é 0, porque está aterrado e tudo mais. Então esse tipo de coisa aí é comum. Maravilha? Muito bem, então o da esfera está morto, o segundo então é o do fio mais o plano condutor. Então,
Então, ó, dando continuidade, de novo, método da imagem. Mas agora a gente vai para o seguinte exemplo. Então agora é fio carregado na presença, ou, na verdade é o plano condutor na presença do fio, né? Mas agora fica assim mesmo. Na presença do plano condutor. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você tem um plano aqui. Esse plano ele vai para cá, vai para cá, vai para cá é infinito, né? Todo mais. Ele vai em todas as direções, prolonga, inclusive para baixo, que tudo para baixo que é condutor também, tá certo? E você vem aqui e coloca na presença desse plano condutor um fio, também infinito. Então está aqui um fio com uma certa quantidade de uma distribuição uniforme de carga lambda aí, nesse fio. E aí a pergunta então é qual o potencial a uma certa distância P do plano. Uma posição arbitrária. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nesse exemplo é calcular o campo elétrico de um fio, tá certo? Então veja, aqui no método da imagem já sabia, né? A gente já partia aqui do campo, do potencial de uma carga pontual, porque a gente já sabia. Tá vendo? A primeira coisa era escrever o potencial de uma carga aqui pontual. Agora a gente precisa escrever o potencial desse fio aqui. Então como é que é o potencial de um fio? Então vamos lá. Para fazer isso, geralmente a gente parte do campo elétrico e lei de Gauss, tá certo? Então se eu tenho aqui um fio, opa, tá aqui o meu fio, vamos fazer em vermelho para combinar. Então, passo 1. Cálculo do potencial produzido pelo fio uniformemente carregado. Certo? Então tá aqui o meu fio aqui, ó. Eu vou lá, ele vai embora também, fio infinito, né? Vai para cá, embora, vem para cá, embora. Então eu faço isso para calcular o potencial. Eu vou, a partir do primeiro, eu calculo o campo elétrico e depois eu calculo o potencial a partir do campo elétrico. Então, eu venho lá, faço minha superfície gaussiana aqui. Essa superfície gaussiana aqui, ela tem uma distância R. Aqui. E aí eu sei que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana é igual ε0, né? O fluxo é igual à integral de E escalar dA, e isso aqui é igual a carga envolvida por essa superfície gaussiana dividido por ε0. Bom, por simetria,
Esse campo, a uma certa distância, ele é constante, tá certo? Porque ele não pode ser maior aqui e menor aqui, porque se eu rodar de 180 graus o fio não muda nada, então não pode ser inverter. Então, para uma certa distância fixa, o campo elétrico é constante. Além disso, ele tem que ser radial também, por simetria, tá certo? Se não for radial, novamente, se eu rodar o fio 180 graus, o campo muda de direção. Também não pode acontecer isso, certo? Então, como ele é radial, ele é paralelo ao meu dA aqui da área lateral ao cilindro e ele é perpendicular aqui ao meu dA das tampas do cilindro, tá certo? Então, o fluxo aqui nas tampas não contribui, dá zero, a gente só tem o fluxo aqui na lateral. Então, eu tiro daqui que o campo elétrico vezes a área, eu já sei que é radial, então vou pôr o módulo aqui. A área dessa superfície gaussiana, vou chamar de comprimento L aqui, nada mais é do que 2πr vezes L. E a carga envolvida nada mais é do que lambda vezes L, certo? Dividido por ε0. Isso aqui é a carga envolvida, certo? Lambda, como lambda é constante, vezes L, me dá exatamente a carga envolvida. De forma que eu tiro daqui facilmente que o campo elétrico é igual a 1 sobre 2π ε0, o L cancela com L, e aí fica aqui lambda sobre R na direção R inversora. Esse é o meu campo. Beleza? Bom, e o potencial? O potencial a gente calcula pela integral de linha, tá certo? Então, o V num certo ponto R, ele é igual a menos a integral de E escalar dl. Tá certo? Muito bem. Aqui tem uma peculiaridade muito importante. Presta atenção agora aí para não cometer o erro. O fio ele é infinito, tá certo? O fio é infinito, então eu não posso, como eu já falei nas outras pessoas, não posso definir o potencial no infinito igual a zero, certo? Quando tenho planos infinitos, superfícies infinitas, eu não posso falar que no infinito o potencial é zero. Por quê? Porque no infinito tem carga. Eu não posso falar que em cima da carga você tem um potencial zero. Tá claro? Não posso fazer isso. Porque aí tem uma divergência. Não posso falar na carga o potencial é zero, em cima da carga. Então não posso falar no infinito o potencial é zero. Porque no infinito tem carga, porque o fio é infinito, então não dá para falar isso. Tá claro? Então eu tenho que definir uma certa posição arbitrária, qual você queira, para falar que nessa posição aqui o potencial é zero. Tá certo? Eu tenho que escolher uma. É um ponto de referência que você escolhe o que é dado ou para você dar uma diferença de potencial. Certo? Isso acontece sempre para planos infinitos, fios infinitos, que é geralmente que a gente trabalha, planos e fios infinitos. Tá certo? Então, como é linha infinita, eu deixo só explicitar aqui, ó. Como a linha é infinita, não podemos supor V de infinito igual a zero. Tá certo? De forma, escolhemos então
um ponto de referência que eu vou chamar aqui de A. Pronto. O potencial a uma distância A do fio é zero. É isso que eu estou falando. Certo? Essa é a minha definição. Então, quando eu for calcular aqui, eu vou ter que o V de R menos o V de A, tá certo? Então, eu vou ter V de R menos o V no ponto A é igual menos a integral. Então, vai ser o quê? Integral do quê? De A até R, tá certo? De E escalar dl. No meu caso, o dl aqui, eu estou escolhendo radial, tá certo? A distância, então, que vai de um ponto A até um ponto R. Isso aqui tudo é um raio, é uma certa distância radial do fio. Então, aqui fica A escalar dr. Tá certo? Finalmente, o V de A foi o cara que eu escolhi sendo zero, tá certo? Então, esse cara dá zero. Então, daqui eu tiro aqui V de R. É igual menos a integral de zero até R. Quanto valeu E? 1 sobre 2π ε0 lambda sobre R dr. E isso aqui é igual, então, V de R é igual menos 1 sobre 2π ε0 lambda ln. Vou chamar aqui, é melhor chamar de R' aqui, né? O cara está integrando, né? Porque aqui já está R, né? Então, ln de R' de A até R. Isso aqui, então, fica ln de R menos ln de A. Então, isso aqui fica menos 1 sobre 2π ε0 lambda ln de R menos ln de A é ln de R sobre A. Então aí não fica zero. Aqui? No da frente, a integral da frente. Porque ficou de zero a R. O professor colocou. Não, desculpa. Estava de A até R. Aí o professor colocou de zero até R. E fica de A até R. Ah, desculpa, aqui você tem razão. Aqui eu pus zero, mas não é zero. É A. Obrigado. Integral de A até R. Tá certo? E esse aqui, então, é o potencial produzido por um fio infinito. Onde o A aqui, quem é o A? É uma posição arbitrária onde eu defini o potencial como sendo zero. Se inverter os limites para trocar o sinal, tem problema? Trocar os quais esse cara aqui? É. Não, você pode trocar aqui. Você põe a ln de A sobre R e troca aqui. Sem problema nenhum. Não mudou nada o resultado. Né? É a mesma expressão. Ln de A sobre R. Ok? Muito bem. Então a gente já tem o campo produzido por um fio. Veja, se a gente olhar o caso anterior, a gente começou com o campo produzido por uma carga pontual. Só que aqui a gente já sabia, então a gente já pegou direto a expressão. Agora a gente teve que calcular esse campo para começar. Também a gente poderia já partir dele, como a gente já trabalhou isso antes e tudo mais. Mas a gente calculou. Agora, qual que é o próximo passo? Então agora o passo 2. Agora vem o passo 2 aqui. Ó. Passo 2 é, então, substituir o plano condutor por uma linha carregada com densidade de carga
Que eu já vou aqui partir do pressuposto, que eu já imagino que deve ser isso, vou chamar de lambda menos. Tá certo? Então, já vou partir do pressuposto que a gente tem aí uma certa carga lambda menos. Se eu não quisesse colocar uma distribuição de carga positiva, no final eu ia descobrir que ela era negativa, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu já estou supondo que é um lambda menos. Então a ideia é o seguinte, ó, agora olhando de perfil aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, a fronteira aqui. Aqui para baixo, aqui antes ficava o meu plano condutor, tá certo? Aqui para baixo, estou olhando de perfil. E aqui, ó, estava o meu fio carregado positivamente, mais lambda. Olhando de perfil, tá certo? O fio está aqui chegando na minha vista, indo lá pro... E aqui estava o plano condutor. Agora eu vou trocar esse plano condutor aí por um outro fio que agora tem uma certa quantidade de carga, menos lambda. Tá certo? Esse cara aqui está a uma certa distância D, e esse cara aqui está a uma certa distância D'. Ok? E eu quero calcular o campo num certo ponto arbitrário aqui, P, qualquer. Esse ponto P está a uma distância aqui, que eu vou chamar de S+, da carga positiva, do fio positivo, e está a uma certa distância aqui, que eu vou chamar de S-, dessa carga, distribuição de carga negativa. E agora vou calcular o potencial aí, numa certa posição. Tá certo? Vou calcular o potencial produzido por esses dois filamentos aqui. O que eu quero aqui, ó, só para vocês, acho que para enfatizar que eu não enfatizei ainda, é que vou chamar esse eixo aqui de Y e vou chamar esse eixo aqui de Z. Tá certo? O que eu quero aqui é o que o V de y, vírgula 0 seja então igual a 0. Isso aqui é a minha condição de contorno. Professor, para a maioria dos casos, o potencial sendo 0 simplifica? Simplifica. Simplesmente você vai ter na hora de resolver o sistema de equações, lá duas equações, duas incógnitas, você não vai ter uma constante lá que vai te dar uma expressão, mas é uma álgebra bem básica que você faria mais fácil. Né? Simplifica muito pouco, vamos dizer assim. Não é nada que não seja insolúvel. Então, ó, basicamente, o que eu estou falando aqui? Estou falando que quando o Z for 0, ou seja, aqui na região, aqui, quando estiver encostado no plano, o meu campo, o meu potencial, ele vale 0. Bom, quanto vale agora o potencial total aqui produzido pelos dois? O potencial total, ele vale o meu V mais aqui, que é o produzido por lambda mais o V menos aqui, que é produzido por esse menos lambda aqui. Certo? Pela expressão que a gente calculou aqui, ó, esse R aqui é basicamente a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular. Então, o meu V+, olhando a expressão aqui, quanto ele vale? Menos lambda sobre 2π ε0 ln do quê? De S+ sobre A. Tá certo? Porque o S+ é a distância do lambda até uma certa... Qualquer posição aqui, ó, que tiver uma distância S+, vale o mesmo. E o V-, por sua vez... Eu já estou pegando aqui já um menos lambda já. Não precisaria, mas já estou partindo do pressuposto, por causa das minhas experiências anteriores. Então aqui vai ficar mais
1 sobre 2π ε0 lambda ln de quê? De S menos sobre A. Tá certo? O V total, por sua vez, é a soma dos dois, então vai ficar menos lambda sobre 2π ε0 ln de S mais sobre A mais lambda sobre 2π ε0 ln de S menos sobre A. Tá certo? De forma aqui que eu posso colocar esses caras em evidência, então vou ficar assim, ó, lambda sobre 2π ε0 ln de S menos sobre A menos ln de S mais sobre A. Agora, quanto vale esse termos entre corchetes aqui, ó? Esse cara aqui eu posso abrir em dois, não posso? Fica assim, ó, ln de S menos ln de A. Aí fica menos ln de S mais menos ln de A. Então o ln de A vai embora aqui. Aqui fica ln de S menos ln de S mais, que fica no final das contas ln de S menos sobre S mais. Certo? Então meu V total ele vale lambda sobre 2π ε0 ln de S menos sobre S mais. Ok? Mas aqui não está escrito em termos de y e z, tá certo? Quanto vale S mais e quanto vale S menos? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui é meu z e aqui é meu y, tá certo? Então, o S mais ele vale, ó, vou fazer tudo de novo aqui, ó. O S mais vetor, ele vale y versor. Agora eu estou calculando o S, porque aqui eu tenho o resultado do potencial, mas ele não está em termos de z e y, tá certo? Ele está em termos de S mais e S menos. Então eu preciso calcular agora quanto vale o S mais em termos de y e z. E eu preciso calcular quanto vale o S menos em termos de y e z. Para depois poder usar a condição de contorno aqui. Sim? Então meu S mais vetor aqui, ele vale o quê? Ele vale um y versor. Ó, essa distância aqui, ó, é z menos d, não é isso? Mais z menos d, z versor. Tinha ou não? Hã? Beleza? E o S menos, ele vale y versor mais, agora que o meu z, ó, é z mais d' no caso, tá certo? Porque o L, como ele é grande aqui, tá vendo? Ó, então eu tenho que pegar o z e somar d' aqui. Z mais d' z versor. De forma que o módulo desse cara é o produto escalar dele com ele mesmo, tá uma raiz. Então o meu S mais, que é o que aparece aqui, que é o módulo, né? Essa distância, ela vale y² mais z menos d
ao quadrado elevado a 1 meio. Você pode ver isso também pelo triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó, isso aqui vale y, esse tamanho aqui, ó, vale z menos d, então fica y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, isso aqui é s mais ao quadrado. Certo? Consegue enxergar o triângulo retângulo aí? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Ops. Aqui, aqui e aqui. E o outro triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vou fazer em amarelo aqui. O outro triângulo retângulo é esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então fica S menos ao quadrado é igual a Z mais D' ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá certo? São os dois triângulos retângulos. Então daqui eu tiro o módulo de S menos é igual a Y ao quadrado mais Z menos D' ao quadrado elevado a 1 meio. Então agora eu substituo aqui para calcular o meu V de YZ. Então ele vale lambda sobre 2π ε0 ln S menos y quadrado mais z menos d' ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio, dividido pelo S mais, que é y ao quadrado, mais z menos d ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio. Pronto. Tá aí, esse é o potencial produzido por esses dois fios, tá certo? É um potencial que também obedece a equação de Poisson e a equação de Laplace, tá certo? Por quê? Porque é um potencial de um fio. Então, obedece o potencial. A equação de... Só que agora precisa satisfazer a equação de contorno, tá certo? No S menos não é Z mais D'? Aqui é mais, desculpa, exatamente. Porque é o S... Isso, aqui é mais. É o mais. Beleza? Agora a gente precisa fazer esse cara obedecer a condição de contorno. Então, para isso, a gente tem que o V de y,0 tem que dar 0. Quanto vale o V de y,0? Vale 2 não. Lambda sobre 2π ε0 ln. Então vai ficar y ao quadrado mais d' ao quadrado dividido por y ao quadrado mais d ao quadrado. Tudo isso aqui tomando a raiz. Tá certo? Isso aqui tem que dar 0. Quando é que isso aqui dá 0? É ln do que dá 0? É ln de 1. Quando é que isso aqui dá 1? Quando esse cara aqui for igual a esse cara aqui de baixo, tá certo? Ou seja, d' igual a d. Então, finalmente, o meu V de lambda z, que satisfaz a condição de contorno, é lambda sobre 2π ε0 ln de lambda ao quadrado mais z mais d ao quadrado
dividido por y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2. Está aí o potencial. Pronto. Satisfaz a equação de Poisson, satisfaz a equação de contorno, potencial é único. Esse aqui é o potencial do caso de um fio na presença de um condutor, de um plano infinito condutor. Se eu quisesse calcular a distribuição de carga, o que eu tenho que calcular aqui, ó? Na superfície, né? Se eu pegar aqui, ó, a derivada nessa direção aqui. Qual é a direção? Z. Então, se eu quisesse calcular a distribuição de carga, o que eu faria? Eu pegaria del V de YZ del Z, tá certo? Faria essa conta e tomaria aqui o limite em que o Z tende a 0. Tá certo? Isso aqui, por sua vez, ele vale epsilon menos epsilon sobre y menos sigma sobre epsilon 0. Tá certo? Então, basta você derivar, vai dar um trabalho, tem que fazer a cadeia, blá 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 blá, mas você deriva, iguala e você tira aqui quanto vale. Toma o Z indo a 0, tá certo? Para quê? Para a gente calcular na superfície mesmo. Professor, por que sigma e não lambda? É a distribuição de carga na superfície. Na aula passada a gente deduziu isso aí. Então eu estou querendo calcular qual é a distribuição que esse fio criou nesse plano condutor, tá certo? É a distribuição ali. Porque você tem um fio, mas você tem agora uma quantidade de carga no plano condutor como um todo. Beleza? Tá claro? Porque ele não vai criar um fio, né? Ele vai criar um... Obviamente que bem abaixo do fio a concentração é maior, mas à medida que se afasta também tem cargas lá que vão diminuindo à medida que você vai se afastando. Beleza? Alguma pergunta? Faz a conta aí. Essa conta que, se você quiser, eu já cheguei a fazer ela. Opa, é aqui, ó. O seu sigma, faz na sua casa, lá você tem que encontrar para ele menos lambda d sobre π y ao quadrado mais d ao quadrado. Certo? Vai depender da distância, vai depender do lambda e também vai depender do y, né? Então, quanto mais afastado se tiver ali, vamos dizer, do centro, né, desse menor. Depende do y, né? Quer dizer, quanto mais afastado se tiver do fio aqui, ó, menor tem que ser a distribuição de carga, né? Tem que depender proporcionalmente a 1 sobre y aí, ou 1 sobre y ao quadrado, que seja. Aumentou y, diminuiu a distribuição. Alguma pergunta?